Bom dia com Jesus. Aos Gálatas, capítulo 2, nós vamos tomar o versículo 20 como um texto áureo para nossa meditação nesta manhã. Gálatas 2, verso 20. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus, e que Deus conceda a você o desejo do seu coração. Que Ele te dê a bênção que você veio buscar nesta manhã. Acho que eu vou guardar uma dessas aqui, porque não vai dar tempo de passar por tudo aquilo que a gente gostaria de passar. Vamos ler a Bíblia. É um versículo bastante conhecido de todos nós. Deve estar guardado em nosso coração. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos ler todos juntos, aqueles que têm suas Bíblias. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Grande Deus, mais uma vez, nós curvamos nossas frontes em sua presença e rendemos honras e glórias a ti, bom Pai, por tudo que tens feito por nós. Sabemos que ainda há uma jornada pela frente, porque o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou. E enquanto aguardamos a sua volta, nós queremos a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Porque cada dia nós estamos mais próximos do nosso encontro com Ele. Então ajude-nos, ó Pai, nesta jornada. Foi o Senhor que começou em nós essa boa obra. Então venha e leve-a à perfeição. Fale conosco nesta manhã. Não nos deixe sair por esta porta de regresso aos nossos lares da mesma maneira como temos entrado. Mas queremos sair com uma responsabilidade gravada em nossos corações. Oramos no nome de Jesus e pedimos que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua santa e bendita palavra. Pois o pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco através deste meio de comunicação que Deus tem liberado para nós, porém nós sabemos que o diabo sempre usa primeiro, né? Ele faz um uso maior de que nós, como filhos de Deus, o qual Deus permitiu isso ao nosso favor, mas o diabo sempre usa mais. Pois bem, nós vamos continuar meditando na mensagem Israel e a igreja, na terceira parte. Nós falamos aqui no parágrafo 25. Estava olhando aqui, na última escola, ou no último culto, paramos no parágrafo 22, no dia 16,
E depois, no dia 19, paramos no parágrafo 25. Caminhamos só 3 parágrafos, né? Mas hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais, com a permissão do Senhor. Então, no parágrafo 25, aonde o profeta disse para nós: se um homem nasce do Espírito de Deus, automaticamente ele tem a vida. Vamos dizer amém? Amém. Vida perpétua, não é? Vida para sempre, nunca morrer. Então ele continua: como eu disse na noite passada, beber, fumar, jogar, beber, amaldiçoar, xingar, isso não é pecado. São os atributos do pecado. É porque você é um pecador, a razão pela qual essas coisas aparecem. A razão pela qual essas coisas te segue, te acompanha, é porque você é um pecador. Mas se você é um crente, essas coisas não podem surgir. Elas ficaram para trás, elas foram mortas. Amém. Porque a água amarga e doce não pode sair da mesma fonte. Em outras palavras, uma fonte de água não pode produzir águas doce e amarga ao mesmo tempo. Um carrapicho um grão de trigo não poderia produzir carrapichos, porque a natureza dele é trigo, então ele tem que produzir trigo. Inclusive foi ordenado por Deus que cada espécie, ou melhor, cada semente produza segundo a sua espécie. Então, um grão de trigo não pode produzir um carrapicho, não é? Uma fonte de água não pode produzir água doce e amarga ao mesmo tempo. Ele tem que produzir o que ele é. E se o Espírito Santo está dentro de você, ele produz a vida de Cristo. Amém. Amém. Ser cristão é ser como Cristo. Agora, essa expressão do apóstolo São Paulo, o que vocês pensam? O que pensamos nós sobre isso? Será que ele estava assim, digamos, cantarolando apenas, vivendo uma coisa e proclamando outra? Não, creio que não. As experiências que ele tinha em sua vida, pelo que ele havia passado. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um observador assíduo pela lei. Mas quando Deus tratou com ele no caminho de Damasco, então Paulo teve uma experiência individual com Deus. Então ele disse, não é? Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, Cristo vive em mim. Amém. Era uma vida dedicada, uma vida entregue nas mãos do Senhor. Oh, amados, o nosso Deus permanece sendo o mesmo Deus. Agora o que nós precisamos é dar lugar para Ele nos dirigir, para Ele falar conosco, para Ele cumprir em nós o seu desejo. Então Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Ele fez isso não somente por Paulo, mas também por mim e por você.
E tem mais uma coisa, nós queremos estar na glória, não é? Juntamente com Paulo, juntamente com o irmão Brana, juntamente com Abraão, com Isaac, Jacó e os demais. Então, vamos guardar bem isto, né? Uma fonte de água não pode produzir água doce e amarga ao mesmo tempo. Um grão de trigo não pode produzir carrapicho, porque a natureza dele é trigo. Amém. Então ele tem que produzir o que ele é. E se o Espírito Santo está dentro de você, ele produz a vida de Cristo. Amém, amém. Isso é fé. O profeta diz amém. Então é assim. Agora, amados, é muito simples. Às vezes pode ser difícil para mim, para você, para nós, seres humanos, mas para o nosso Deus não há nada impossível. E Deus não ia exigir de nós algo que estivesse fora do nosso alcance para fazer, para viver, para obedecer aquilo. É verdade? Se Deus determinou tal coisa, é porque há possibilidade de alguém fazer, alguém obedecer aquilo. Então, eu penso assim, vamos sair desse culto nesta manhã com uma responsabilidade maior sobre nossas vidas. E além do mais, porque sabemos que estamos vivendo o tempo final. São os últimos dias. Porque agora estamos mais perto do nosso encontro com Jesus e que quando aceitamos esta mensagem. É verdade? Amém. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos. E você não quer perder a sua oportunidade. Eu também não quero. Então vamos fazer a nossa parte. Então o profeta continua no parágrafo 26, dizendo: agora então percebemos que, essência, estamos observando as sombras agora, observando a lei, porque a lei era uma sombra. A Bíblia diz que, sendo a lei uma sombra dos bens futuros, nunca a imagem exata das coisas, pelo mesmo sacrifício que se ofereciam, eles não poderiam aperfeiçoar-se. Então lá era uma sombra, era o negativo, não é? Porém, agora nós temos aqui o positivo. Estamos observando as sombras agora. E descobrimos que Deus nos dá exemplos. Você olha para o Velho Testamento e você vê o que Deus fez. E aquilo então está refletindo o que Deus fará. Lá era Israel, que era o povo de Deus, enquanto estava no Egito. Depois que saíram do Egito, tornou-se a igreja de Deus, não é? Porém, aqui estamos nós, deste outro lado do Calvário. Amém. Sendo privilegiados, porque estamos vivendo as sombras de sua segunda vinda. É hora de irmos ao lar, e irmos para o lugar que ele foi preparar. Não esqueça disso, há um lugar preparado para um povo preparado. Amém. Então ele continua nos dizendo: estamos observando a sombra e descobrimos que Deus nos dá exemplos. Cristo em cada um dos patriarcas, ou através das eras. Era o mesmo Deus. Era o mesmo Senhor Jesus Cristo, que agora, então, Deus se encarnou e habitou entre nós como um ser humano. Porém, lá, Deus agia como um espírito, não é? Naquela coluna de fogo, etc, etc.
Então, vejam bem, descobrimos que Deus nos dá exemplo, Cristo em cada um dos patriarcas ou através das eras. Em Abraão, Deus mostrou o quê? Eleição. Ele elegeu Abraão antes da fundação do mundo. O profeta mostra que Abraão não era um homem especial, um homem bom, não é? Mas Deus o escolheu, Deus o elegeu para ser o pai na fé. Então, o irmão Branham está mostrando isso para nós. Em Abraão, Deus mostrou eleição. Em Isaque, Deus mostrou justificação. Amém. Em Jacó, Deus mostrou o quê? Graça. O profeta diz assim: se vocês conhecessem melhor a vida de Jacó, vocês creriam mais na graça. Porque Jacó, ele era um suplantador. Meu Deus, o próprio nome Jacó já está dizendo, né, o que é. Então, ele passava todo mundo para trás. Em Jacó, graça, e em José, perfeição. Amém. Então Deus chamou Isaque antes mesmo dele nascer. Deu a ele seu nome, tudo, assim como fez com Jesus. Irmão Branham está exemplificando aqui Isaque com o Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim: então eu percebi Isaque perfeitamente. Não tivemos tempo de entrar nisso, mas você notou Isaque, o único filho de seu pai, um filho por promessa. Conhecemos bem a história, né? De Abraão e Sara, depois de ele com 100 anos, ela com 90 anos, não é? Tudo para o ser humano era impossível, mas para Deus não há nada impossível. Então Deus fez com que ele tornasse um jovem rapaz e ela uma jovem moça, uma jovem senhora, e cumpriu o que ele havia prometido, que lhes daria um filho, e através daquele filho seria bendita todas as famílias da terra. E William Marion Branham mostra para nós que o que Deus fez com Abraão e Sara é o que ele vai fazer com a sua noiva. Amém. Amém. Você crê que Deus tem poder para transformar um velho em um jovem outra vez? Amém. Claro, se ele vai nos ressuscitar depois de estar apodrecido lá na sepultura, ele não pode transformar um velho num jovem? Claro que pode. Quando penso assim em ressurreição, eu penso em Marta e Maria, né? Quando Jesus falou: onde é que vocês o puseram? Eu disse: Senhor, já cheira mal, não adianta, já é de 4 dias de defunto, já está apodrecendo. Não, mas Lázaro vai ressuscitar. Sabe o que ela disse? Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Olha, se vai ressuscitar no último dia, não pode ressuscitar com 4 dias, não é? Ele é o autor da vida, que ele ajude a nossa fé. Amém. Oh, amados, isso é bom demais, não é? Como é bom pensar em um Deus como esse. Então, nós não tivemos tempo de entrar nisso, disse o profeta, mas você notou Isaque, o único filho de seu pai, por promessa. Juntou a madeira na mesma colina, carregou, amarrou suas mãos, ofereceu como sacrifício. E quando ele estava pronto para tirar a vida de seu próprio filho, nós diríamos assim, Abraão, primeiro, não é?
estava pronto para tirar a vida do seu próprio filho, porém agora vem Abraão no final, né? Um pequeno animal baliu, uma pequena ovelha, carneiro, amarrado, pego no deserto pelos chifres. Amarrado pelos chifres no deserto. Amém. Poderíamos parar aqui e pensar um pouquinho sobre Abraão. A fé que Abraão exercitou em Deus, porque creu em suas promessas. E a Bíblia nos diz assim, que sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Então Abraão esperou 25 anos para a chegada do filho prometido. E agora esse rapaz já estava, digamos assim, aproximadamente com 20 anos de idade. Quando Deus veio e disse a Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu único filho, Isaque. Ofereça-o em um sacrifício para mim. Que tal? Você já se colocou no lugar de Abraão? Senhor, mas o Senhor não prometeu que através dessa semente seria bendita todas as famílias da terra? Agora o Senhor está pedindo para matá-lo, né? Mas Abraão não arrazoou com Deus. Abraão não discutiu. Que Deus nos dê a fé de Abraão, para que possamos alcançar o arrebatamento. Então a Bíblia diz que Abraão levantou de madrugada e abordou o jumento e chamou Isaque e saíram rumo a um lugar distante, porque Deus não havia dito para Abraão o lugar que ele deveria ir. Irmão Branham narra dizendo que quando avistaram o Monte Moriá, Isaque disse para Abraão, papai, nós vamos levando a lenha, vamos levando o cutelo, que é o facão, vamos levando fogo para acender o holocausto, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Coração de um pai, na hora dessa, quase que derrete, né? Porque Deus não havia dito para Abraão, Abraão, você faz de conta, você vai lá e faz isso e faz aquilo, faz de conta que você vai matar ele, mas eu não vou deixar não, eu vou preparar um cordeiro para você lá no mato. Não era nada disso não. Quando ele perguntou, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu corretamente, Deus proverá cordeiro para si, meu filho. Amém. E chegando lá, amarrou o moço, colocou em cima do holocausto, e quando ele levou o facão para tirar a vida, então ouviu-se uma voz dizendo, Abraão, Abraão, não faças tal. Agora eu sei que você crê em mim, Abraão. E Abraão ouviu um balido no mato, era um cordeiro enroscado lá no cipó pelo chifre, pegou aquele cordeiro e ofereceu em holocausto, um sacrifício no lugar do seu filho Isaque. Então o profeta está dizendo, e o Espírito Santo, clamando do céu, disse, detém a sua mão. E ele foi e pegou o cordeiro e ofereceu em seu lugar, que era o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Aí está, que bela imagem! Deus escrevendo certo, que por linhas, né? Para nós, seres humanos, irmão, por isso que é muito perigoso arrazoar, porque nós queremos entender a Deus. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser crido.
Não importa a circunstância. Então, o irmão Branham continua dizendo: chamado, eleição em Abraão, justificação em Isaque, graça em Jacó. Qualquer um que já leu a vida de Jacó sabe que você tem que acreditar na graça. É graça em Jacó, amém, e perfeição em José. Nada contra ele na Bíblia, homem perfeito, perfeito de Cristo. E então descobrimos que todos os patriarcas foram ao Egito e lá viveram, e suas tribos surgiram e povoaram as terras, porque Deus prometeu isso a Abraão. Abraão, sua semente será peregrina em uma terra estranha por 400 anos. Mas eu as tirarei de lá, através de uma mão forte e poderosa. Então, amados, uma vez, meu sogro, que era cego, né? Dos 2 olhos, coitado. Fiquei conversando com ele quase que um meio-dia, ele querendo saber dessas coisas. Eu explicava uma coisa e ele perguntava outra. Querendo saber como é que esse povo de Deus foi lá para o Egito, como é que ficaram lá, e como é que foi, como é que não foi. Graças a Deus, que Deus tenha misericórdia de sua alma, né? Então, o profeta mostra para nós, dizendo: a palavra de Deus deve ser cumprida. A palavra de Deus, ela se cumpre ao pé da letra, desde um J até mesmo a um tio. Ele diz: as engrenagens da profecia de Deus giram devagar, mas giram. Não está parada, não. Deus não esqueceu de suas promessas que ele fez para Abraão. Ele não se esquecerá das suas promessas que ele tem feito para a sua noiva. Eu achei importante isso aqui, né? As engrenagens da profecia de Deus giram devagar, mas giram. E se você faz algo errado, preste atenção nisto. Você acha que está livrando-se disso? Você acha que Deus se esqueceu disto? Deus não se esquece, não. Aí você pode até esquecer. Esqueceu. Olha, o profeta fala na mensagem Libertação Total de um senhor que sofria um problema no coração. E ele teve uma entrevista com o irmão Branham. E o irmão Branham foi na vida daquele homem e foi voltando, até achar o problema. Disse: você era um auxiliar lá na Igreja Católica e você fez algo errado, você fez isso. Aí disse: mas irmão Branham, aquilo quantos anos lá atrás? Então, amados, Deus não esquece. As palavras não morrem. Vejam bem. As palavras que nós falamos, elas ficam aí. Elas não se apagam. Só há um meio de se apagar, é através do sangue de Jesus Cristo. Porque as ondas sonoras não morrem. Então, o irmão Branham está nos aconselhando, dizendo: se você faz algo errado, você acha que se livrou, que livrou-se disso? Mas lembre-se, rapaz, moça, não somente o rapaz, a moça, mas mesmo os idosos, casados, papai, vovô, isso vai girar até a sua porta um desses dias, ou um dia desses.
isso vai girar até a sua porta. Misericórdia, não é? Você vai se perguntar quando e como, mas estará lá. A Bíblia nos diz, em Hebreus 4, verso 13, que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem havemos de tratar um dia. Então a melhor coisa que se faz é arrepender-se daquilo. Arrependimento quer dizer é dar meia volta, não é uma volta completa não, que se dá uma volta completa continua fazendo a mesma coisa. Arrependimento quer dizer dar meia volta, arrepende e acerta aquilo. Se é motivo para uma confissão, é melhor confessar. Não deixe a sua consciência cauterizada. Faz de conta que os olhos de Deus tudo vê. Irmão Branham chega a dizer que quando você nasce, Deus liga um gravador. E a sua vida está sendo gravada cada dia, cada hora. E se você não arrependeu, não aceitou Jesus como seu Salvador, porque Jesus agora é o seu advogado, é o nosso advogado. Porém, naquele dia, ele será o juiz. Então, o melhor que se faz é arrepender e acertar aquilo. É melhor chorar uma hora ou um dia inteiro. De quê? Chorar depois lá, aonde não haverá mais tempo de arrependimento. Lembre-se, rapaz ou moça, isso vai girar até a sua porta um dia desses. Você vai se perguntar quando e como, mas estará lá. Você colherá o que plantou. Todas as vezes. Deus falou, tem que ser assim. Tua palavra está estabelecida no céu eternamente. Já foi dita. Não discutem sobre isso lá em cima. Lá está estabelecida. Nós discutimos sobre isso, mas na glória está estabelecida. E quando Deus diz algo, tem que ser assim. Amém. Nós lemos aqui no culto passado, Gálatas capítulo 6, verso 7 a seguir. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá também. Quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Amém. Quando Deus diz algo, tem que ser assim. Bem, não é isso maravilhoso? Não quer você simplesmente estabelecer isso em seu coração esta noite? Nós diríamos nesta manhã, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, ora, era melhor acertar agora do que esperar chegar lá diante do trono branco. Lá os seus juízos serão sem misericórdia. Porém, hoje a misericórdia de Deus está estendida a favor de cada um que deseja salvar-se. Não quer você simplesmente estabelecer isso em seu coração esta noite? Senhor Jesus, eu creio em Ti. Isso estabelece. Aleluia. Estou me entregando agora. Desejo que me dês o batismo, o Espírito Santo. E você receberá isso bem aí. Tudo bem. Então, eternamente, Deus te selará pelo Espírito Santo até o dia da sua redenção. Amém.
É o que a Bíblia diz, não é? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Então vimos na lição da noite passada, vimos José fazendo uma menção aos seus ossos, e quão perfeito ele foi tipificado em Cristo, até mesmo em seu manto, tudo até agora foi perfeitamente cumprido em Cristo. Percebam, ele foi o último ser, o sacrifício final da semente de Abraão. E nós vimos isto, não vimos? Quando ele fez sacrifícios no monte, a pequena luz atravessou e confirmou o pacto. E Deus se pôs ali e fez o pacto no Calvário. Ele tomou o pecado e rasgou a escritura, ou melhor, a escrita, a parte, e tomou uma parte, como sabemos, naqueles dias, a maneira de se fazer uma aliança. Bom, se tivéssemos tempo, nós íamos usar isso aqui, ó. Mas depois você leia pelo menos aí os parágrafos 86 e 91 da primeira parte. Quando Deus mandou Abraão pegar um novilho, pegar um cordeiro, não é isso? 2 pombinhos. E ele partiu aqueles animais pela metade, não é isso? E os pombinhos ele não partiu, deixou eles inteiros, porque ele estava representando a cura divina. Então Abraão ficou enxotando os animais, as aves dos céus, até que o sol se pôs. Quando o sol se pôs, então Abraão caiu num profundo sono, né? Meu Deus. Então o irmão Branham diz que eles partiam um animal para fazer um pacto de um negócio, alguma coisa, e entre as duas metades eles se colocavam ali em pé. E eles escreviam aquilo, e depois rasgavam aquele papel no meio, e cada um ficava com um pedaço. E quando era para acertar aquele negócio, então aqueles 2 pedaços de papel tinham que coincidir, né? Você rasga um pedaço de papel e dá um pedaço para uma pessoa e você guarda o outro pedaço. Se aquela pessoa quiser trazer outro pedaço, nunca vai encaixar ali, jamais. Era a maneira deles fazerem um pacto. E o irmão Branham está mostrando para nós, dizendo, quando ele fez os sacrifícios no monte, a pequena luz atravessou e confirmou o pacto. Agora Deus se pôs ali e fez o pacto no Calvário. Que pacto, hein? Ele tomou o pecado e rasgou a escritura, ou melhor, a escrita, a parte, tomou uma parte, como sabemos, naqueles dias, a maneira de se fazer uma aliança. E assim como nos dias de hoje, apertamos as mãos. Não é isso? Vamos fazer um negócio, estreitamos as mãos um do outro, não é isso? Negócio feito, acabado, terminado. Quem voltar atrás vai ter que devolver duplicado e ainda pagar os juros e a correção monetária. Combinado? Diz que nos tempos de antigamente os velhos arrancavam um fio de bigode, né? E dava para o outro. Então nós estreitamos as mãos, e o profeta está dizendo, na Índia, ou melhor, acredito que na China, eles jogam um pouco de sal um no outro. Que coisa, hein? E muitas vezes eles dão uma criança ao outro para uma confirmação de um pacto. Você fica com o meu filho e eu fico com o seu. Aí não, né? O que a criança tem a ver com isso? Meu Jesus. Não podia voltar atrás de maneira alguma, né? Mas nos tempos orientais, eles escreviam num papel
e eles matavam o animal e ficavam entre as duas metades, entre os pedaços mortos do animal. Rasgavam o pedaço de papel juntos e entregavam a cada um ficava com um pedaço. E quando isso era reunido, cada pedaço daquele papel deveria se encaixar com o outro. Lindo, não é? O profeta diz, lindo. Deus tomou Cristo no Calvário, rasgou a alma e o corpo. Ele enviou o corpo à sua destra e enviou o Espírito Santo de volta. Amém. O pacto com o povo. E você crê pela fé, como Abraão fez, e ele recebeu o selo da circuncisão para uma confirmação de sua fé. Deus deu o selo da circuncisão para Abraão para confirmar que Deus havia aceitado a fé de Abraão. Por isso, ele o circuncidou. E o profeta continua dizendo, como Abraão fez, e ele recebeu o selo da circuncisão para uma confirmação de sua fé. E você crê e aceita Jesus como seu Salvador, então Deus lhe dá o batismo do Espírito Santo como uma confirmação de sua fé. A circuncisão lá no Velho Testamento era um corte na carne, no propúcio, não é? Porém, agora a circuncisão é do Espírito Santo no coração daquele cristão, daquele crente. Agora, você diz que você não recebeu o Espírito Santo, há algo errado com a sua fé. Deus circuncida o coração no instante em que o crente se rende totalmente. O profeta diz amém. Ó, que coisa! Bem, isso certamente deve ter produzido algo. Até eu mesmo senti isso voltando. Irmão Branham dizendo, né? Então veja, se você diz que é um crente e não recebeu o Espírito Santo, há algo errado com a sua fé. Porque na hora em que você crê, veja, na hora em que você se rende a Ele totalmente, Ele circuncida o seu coração com o batismo do Espírito Santo. Então isso certamente deve ter produzido algo em você, em outras palavras, porque até eu mesmo senti isso voltando, compreende? Quando o crente, agora é desta forma, quando o crente crê firmemente no Senhor Jesus Cristo, Deus tem a obrigação de dar a ele o Espírito Santo, confirmando a sua fé. Que coisa! Como é isso, irmão Branham? Apenas sua fé, isso é tudo. Se você realmente crê, Deus está lá para dá-lo a você. Amém. Meu Deus. Deixasse um pouquinho disso aqui para terça-feira, né? Então, o irmão Branham dá-nos um exemplo no livro de Atos, no capítulo 10. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a palavra. Não foi assim? Atos 10, 49, correto? Vejam, o Espírito Santo e o fogo vieram do céu, queimaram toda a escória, circuncidaram o coração, cortaram todo o excedente e se tornaram uma nova criatura.
Amém. Aí Pedro diz: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, como nós, receberam também o Espírito Santo? E mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor. Amém. Aí o contendista, né, querendo provar 3 pessoas, disse: olha, está vendo? O batismo aqui no nome do Senhor. Lá atrás é no nome de Jesus Cristo. Lá em outro lugar é só no nome de Jesus. Querendo confundir a mente da gente, né? Meu Deus. Mas Senhor, a Bíblia diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Amém. Então, se há um só Senhor, Jesus é esse Senhor. Onde está o outro Deus, então? Então, veja, Pedro mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor. Agora, então, descobrimos que depois de 400 anos, ontem à noite tivemos o tipo dos patriarcas. Voltamos nas entrelinhas e vimos porque eles queriam ser enterrados na terra prometida. Vocês gostaram? O profeta pergunta para a igreja: vocês gostaram? Apreciaram? Ora, agora isso não está escrito ali, mas vocês veem? Da mesma forma, quando estávamos falando de Abraão, como Deus tomou Sara e Abraão, quando eles tinham 100 anos de idade, e os transformou de volta em um jovem e uma jovem novamente, e deu a eles esse bebê. Isso foi meio difícil de ver no começo, mas depois que você olha para a Escritura, olha com bastante atenção e descobre o que aconteceu. Você vê que é a verdade. Amém. Agora, amados, isso não é simplesmente para ouvirmos como se estivesse contando uma história fictícia, né? E ir para casa e pronto, né? Isso é algo para a gente refletir, né? Refletir, porque o que Deus fez lá é o que Ele vai fazer ou está fazendo agora, aqui, nessa última era, do outro lado do Calvário. Então vejam, isso foi meio difícil de ver no começo, mas depois que você olha para a Escritura, olha com bastante atenção e descobre que aconteceu e você vê que é a verdade. E o que ele estava fazendo? Confirmando sua palavra, que um dia nós que ficamos velhos, grisalhos, enrugados, um dia voltaremos a ser jovem outra vez, um jovem e uma jovem mulher novamente. Deus nos deu a vida e chegamos à maturidade. A morte chega, nos leva embora, mas tudo que a morte pode fazer é levar-nos embora. Então está acabado. Então toda a velha parte da dúvida e tudo, é como se a vida do homem aí tenha acabado. Então não resta nada além da perfeição. Amém. Então a velha dúvida e aquelas coisas que nós lutamos contra elas no nosso dia a dia, porque é uma batalha constantemente, irmão Brandes, que um crente luta uma batalha todo dia. Ele diz: agora mesmo você está lutando uma batalha na sua mente. Devo fazer isso ou não?
Isso é a verdade ou não é a verdade? Então tudo aquilo está acabado. Por quê? Porque nós voltaremos à perfeição. Amém. O que este corpo era quando estava em perfeição? O que Deus pretendia com a ressurreição? Perfeição. Amém. Oh, quantos... Está meio ruim para mim aqui. Nós vamos fazer uma modificação aqui neste púlpito. Oh, quantos... Oh, quando penso nisso, meu coração simplesmente se agita. Sim. Não é apenas um sonho mítico. É assim diz o Senhor. Deus assim o disse, então eu... basearei, ajuda aí, vai. Basearei minha vida nisso. O assim diz o Senhor, não é um sonho mítico, mas é assim diz o Senhor. Então eu basearei a minha vida nisso. Sim, Senhor. Deus assim o disse. Isso está estabelecido para sempre. Está estabelecido no céu. E se um pedacinho do céu está em nosso coração, ele deve estabelecer-se ali. Isso é tudo. Isso simplesmente torna tudo certo. Deus, tu disseste isso e eu creio, e isso é tudo. Isso é o suficiente. Amém, amém. Amados, é como o profeta acabou de dizer, nós não estamos sonhando, nós não estamos delirando. Para o mundo, eles podem até pensar, né? Achar que nós estamos delirando, esse povo perdeu a cabeça. Estão crendo que Deus enviou um profeta? Mas a Bíblia diz que os profetas durou de Moisés até João. E daí para cá não tem mais profeta. Eles falham em ver que aqui ele está falando dos profetas da lei. Como que daí para cá não tem mais profeta? Jesus mesmo era um profeta. Paulo era um profeta. E etc, etc. E as promessas que Deus fez para esse dia final. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Converter o coração dos pais aos filhos, ele fez. Deus fez isso através de João Batista. São Lucas capítulo 1. Porém, converter o coração dos filhos aos pais é o que ele está fazendo conosco agora, levando a nossa fé a ser igual à fé primitiva, à fé apostólica. E Jesus falou, em verdade, Elias virá primeiro, não já veio, mas virá no futuro, e restaurará todas as coisas. Amém. Eu estou citando isso para não deixar nenhuma sombra de dúvida que Deus tem nos enviado um profeta. E, irmãos, nós, todo mundo cristão, não, parágrafo 40. Agora voltemos um pouco antes da jornada e descobrimos que Moisés, quando ele estava, nós vimos isso ontem à noite, indo pastorear ovelhas de Jetro, e descobrimos que Deus falou com ele. E Moisés queria ver sua glória, e Deus lhe mostrou sua glória, e estava realizando milagres e cura divina. É isso certo? Essa deve ser a glória de Deus. E sobre a glória de Shekinah, a teremos esta noite. Amém. Ele ia orar pelos enfermos, com certeza. Irmãos, nós, todo mundo cristão,
estamos esperando pela vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Todos que têm algum conhecimento da palavra. Bem, e não podemos ter fé suficiente. Vou voltar aqui. Bem, se não podemos ter fé suficiente para a cura divina, como teremos uma fé de arrebatamento? Eu acredito que há um grande chamado surgindo. Eu acredito que, como Davi disse, ele ficou lá e esperou o quê? Ele ouviu a amoreira se movendo ao redor. Ele sabia que Deus estava indo diante dele. Irmão, estou ouvindo o barulho destas folhas, o barulho nos arbustos da amoreira. Deus está indo através da batalha. Então vamos nos levantar e vestir a armadura completa de Deus, puxar a espada e seguir adiante. A batalha pertence a nós. E quando vemos a mão de Deus avançando por meio de sinais e maravilhas, vamos começar a seguir. Amém. Amados, não podemos fazer uma outra coisa a não ser orar. Orar e vigiar. Falar menos nesse dia em que nós estamos vivendo é algo de suma importância. Falemos menos e oremos mais, porque a obra pertence a Ele. Agora, se não foi você que buscou a Deus, foi Deus quem buscou você, esse Deus mostra que Ele te ama. Então, o que está faltando, esse restante que está faltando, Deus vai completar, porque Ele não faz uma obra pela metade. É verdade. Agora, nós temos que dar lugar. Tem que dar um lugarzinho para Deus. Alguém perguntou para o irmão Brana, como que eu posso me aprofundar no amor de Deus? Não estou conseguindo, irmão Brana. O profeta disse, simplesmente leia a Bíblia e ore. Aí está o ponto principal, leia a Bíblia e ore. Ele disse para uma jovem, ou fez menção, né? Dizendo que você era uma jovem bonita, né? Bela, uma jovem dedicada, cuidadosa, preservou-se a si mesma durante toda a sua vida. Até que você encontrou um rapaz que se agradou dele, ele pediu sua mão em casamento e você aceitou. Tudo aquilo que você havia preservado, não entregou tudo nas mãos dele? Faça o mesmo com Cristo. Amém. Entregue tudo nas mãos dele e ele vai assumir a responsabilidade de fazer aquilo que você não está dando conta de fazer. Agora precisamos estar interessados. Bondoso Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, quando nós temos caminhado um pouquinho mais aqui, neste caminho estreito, apertado, espinhoso, mas temos caminhado e nós nos encontramos nesta jornada e sabemos que num destes dias, numa destas manhãs, o Senhor virá. E nós queremos ser encontrados, ó Pai, no nosso posto do dever. Queremos ser encontrados pelo Senhor no lugar onde o Senhor vai nos arrebatar. Então continue conosco, Pai, ajudando-nos em todas as nossas necessidades. É o que nós te pedimos e somos gratos. No nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém.